Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do DermaFisiocast com a nossa querida Renata Munhoz. Aproveitei que ela estava vindo para Goiânia para para dar um curso aqui de feridas de deiscência. Ela que é expert aí em intercorrências no pós-operatório. Hoje vai contar pra gente um pouquinho da história dela e o que ela tem agregado tanto para fisioterapia. E você que não conhece, fica aqui com a gente para conhecer. Rei, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria saber um pouco mais da sua história, como que você começou nessa área da fisio, como que você se apaixonou por feridas, porque eu costumo brincar que hoje eu aprendi a lidar com essas intercorrências, mas não é minha paixão, não. Pois é, as deiscências, elas surgiram assim, do nada para mim também, porque não era muito comum a gente ver complicações há uns 10 anos atrás, não era tão comum, né? Uhum. E eu comecei, desde a época da faculdade, da pós-graduação, já trabalhando com essa parte de cirurgia plástica, quer dizer, 2002 que eu me formei, então trabalhei com pós-operatório por muito tempo. E, de repente, me veio essa oportunidade de gente com sofrimento de tecido, na época do Instagram, que veio mais isso, né? E eu achava que era a minha paixão, o pós-operatório. Eu descobri uma outra paixão dentro do pós-operatório, que hoje o meu pós-operatório a parte do pós-operatório em si, eu não atendo mais, hoje é só ferida. Para você ver como cresceu. Né? Como cresceu. E hoje as pessoas também têm se capacitado, entendido um pouco mais, até os pacientes, né? A gente ainda vê muito médico que passa rifocina. Rifocina. Às vezes os pacientes não melhoram e chega lá todo amarelinho nas áreas que estão com intercorrências. Você ainda pega pacientes assim? Muito. Muito, porque a gente ainda percebe que o médico, por mais que ele tenha todo o conhecimento cirúrgico, essa parte de pós-operatório, de cicatrização, eles não têm muito conhecimento. É lógico que eles estão querendo ajudar o paciente, mas às vezes falta um pouco da gente trabalhar mais em conjunto. Essa equipe multidisciplinar que eu sou tão a favor, né, para acelerar o processo de cicatrização, que esse é o nosso objetivo. E faz toda a diferença, né? A gente vê nas equipes que tem um físio, tem um enfermeiro, né? Cada um do seu quadrado, somando forças para ajudar o paciente. Exatamente. E me conta, como que foi a sua trajetória dentro da fisioterapia até onde você está hoje? Olha, a vida inteira da fisioterapia, eu sempre fui voltada a essa área de dermatofuncional. Sempre. Já tive a oportunidade de sair da área, mas era só paixão. E agora eu descobri que a minha paixão maior realmente é a ferida. Então eu poderia atender o paciente no pós-operatório e associado à ferida? Eu poderia. Só que, aquilo que eu falei, como cresceu tanto e eu descobri um amor novo, eu dou atenção mais para a parte, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com isso, né? A maioria não sabe, né? O que é uma pena. Lógico que as pessoas estão se capacitando cada vez mais. Sim. Mas ainda falta muita qualificação para trabalhar com ferida. Sim. Então eu não tenho mais como dar atenção para o meu paciente nessas duas possibilidades. Aí você acaba ficando só com a área de intercorrências mesmo. Só com a área de complicação. Intercorrências e complicações. E me conta, qual foi o caso mais louco, mais cabeludo que você já teve até hoje, que você pode contar pra gente aqui? Olha, o que a gente percebe muito não é nem o louco cabeludo. O que a gente percebe muito é que um paciente com ferida, ele tem essa parte emocional muito comprometida. Então, e isso abala demais a ferida, né? Então, a gente já sabe que, por comprovação científica, que a ferida ela pode atrasar no processo de cicatrização normal e fisiológica por até 30% a 40%. Uau. Então, se um paciente ele já está mexido numa situação dessa, até porque o paciente de plástica, ele faz para ficar melhor. Sim. Ele faz pela autoestima, para se sentir melhor. Sim. E quando acontece uma complicação, é triste demais. E mexe demais com o emocional.
né? Sim, emocional, autoestima, e muitas vezes a paciente fica com muito medo, né? Até de ir para o retorno das atividades de vida diária, trabalhar, quem tem filho, em pânico, acho que a palavra Então ela seria essa. fica mais mexida. Uhum, E essa parte do estar mexida emocionalmente atrapalha demais. Mas demais mesmo. Não é um caso ou outro, é demais mesmo, sabe? 100% no caso, Então a gente né? tem que fazer a parte de atendimento do paciente, fazer a parte de psicólogo, entre aspas, né? Porque eu falo do multidisciplinar, mas muitas vezes já aconteceu de casos de eu não atender o paciente, de eu conversar. E já fez diferença. E já fez diferença. Isso foi um atendimento para ele. Sim, Então, o paciente estar melhor emocionalmente faz ele responder muito mais rápido. que legal. Legal esse feedback. E como que veio essa ideia de ministrar cursos e capacitar outros profissionais aí pelo Brasil afora? Foram pedidos. Que legal. Porque assim, eu comecei. Quando eu saí do Instagram, do pós-operatório, e comecei a entrar nas feridas, eu comecei a publicar sobre feridas. Sim. E aí as pessoas falaram, Renata, você poderia falar mais sobre esse assunto, dá um curso pra gente, vamos montar uma turminha. Começou assim, né? Começou assim. As pessoas te E olha só que na legal, informalidade. olha só que legal, eu vim pra Goiânia. E agora, nessa turma de Goiânia, em reciclagem, vai ter uma aluna minha, que eu tô na 19ª turma, né? Que legal. Vai ter uma aluna minha que fez a primeira turma. A primeira turma, tô super feliz. E pra ela, com certeza, vai dar uma... Não, vai esclarecer Outro muito norte, mais, né? mas é uma pessoa que confiou em mim na tá primeira voltando. turma. Ah, não, isso é muito gratificante mesmo. E eu escuto muito, Rê, as alunas, né? Todo mundo falando da importância do suporte que você dá. Eu, inclusive, temos alunos aqui nos bastidores. E elas falam muito, né, desse suporte. Porque quantas vezes a gente faz cursos e muitas vezes você tem uma dúvida. A gente estava almoçando antes de gravar o podcast. E aí uma colega nossa até falou assim que já foi em cursos, aí as pessoas falam assim, pode perguntar o que vocês quiserem. E aí quando ela fazia a pergunta, a pessoa, mas eu acabei de falar isso. E muitas vezes isso restringe o profissional que tá ali para aprender, porque se a gente soubesse tudo, não estaria procurando, né? Se capacitar. E eu escuto muito todo mundo elogiando, não só o seu trabalho, mas esse suporte que você dá para as alunas. Como que você consegue, na sua agenda atribulada, fazer isso? Então, como eu atendo em domicílio, então o tempo quem mora em São Paulo sabe. O tempo que a gente leva no trânsito É bastante. é o tempo que eu tô dando atendimento. Atendimento não, eu tô dando Assistência, né? assistência ao aluno que fez o curso. Então é muito comum, não importa o horário, pra mim não importa o horário, sabe? Você vendo, você responde. Exatamente. E esse é realmente um diferencial, porque é muito comum a gente ver um professor que fala, eu dou 3 meses de assistência, eu dou 1 ano de assistência pós-curso. Pra mim não tem isso, porque eu não faço por trabalho. Isso é uma consequência pra mim do curso. Até porque ferida não é algo que o aluno vê o tempo inteiro. Exato. E aí pode acontecer de esquecer, ou então vai atender uma ferida de um paciente, sei lá, 3, 4 meses depois. Um primeiro caso. Exato. Não tá na vivência, na diária, na minha tá. Então você ajudar e recordar, eu acho que isso faz parte de um curso. Sabe? Ah, com certeza. Eu mesmo quase não tenho intercorrências. Graças a Deus, né? Eu tô inserida dentro de uma equipe que a gente não tem praticamente problemas. E outro dia me procurou uma paciente, ela ainda está em tratamento, que ela deu uma alergia, foi o que ela me falou, né? Porque eu tô vendo ela já com 3 meses pós. Fez uma mastopexia com prótese e abriu um tanto assim na cicatriz, na vertical ali. Sim. E ela disse que microporaram e ela sempre teve muita alergia e ela ficou com aquele microporo e aí começou a minar, né? A pele foi ficando irritada e na hora que ela foi tirar, a pele foi embora, Junto. né? E aí ela ficou sentindo muita dor e não deixava ninguém encostar e o médico orientou a questão da rifocina. Então ela chegou para mim com rifocina. Então, rifocina, gente,
A gente não é que tá errado, mas a gente não pode levar algo como protocolo em todas as situações. É que por muitos anos eu lembro de ver protocolos médicos mesmo. Nem a rifocina, nem o Debacetin, que são produtos antibióticos tópicos, mas por quê? O paciente vai de que tem uma cicatrização linda, perfeita, Pra quê, né? cicatrização por primeira intenção, não tá com umidade, nada. Pra que vai colocar um antibiótico? Pra quê? Sabe, é uma parte, inclusive, que eu falo do curso sobre... É igual uma região de cesárea. Eu sempre dou esse exemplo. Eu pergunto, você foi mãe? Eu fui. Eu já tive filho. Sua mãe, sua avó, elas usaram alguma coisa na cicatriz? A cicatriz não cicatrizou linda. É diferente de algo que dá problema. Sim. Mas se não dá, por que vai usar a rifocina? Por que vai usar o AGE, o Dersane, o que quer que seja? Por quê? Se a sua mãe não usou, se a sua avó não usou, por que você vai usar? E aqui em Goiás, o nosso clima ele é muito úmido, né? Quente. Aqui é quente. Aqui ou tá fazendo sol ou chove. E ainda assim, úmido. E a gente vê, às vezes, essas complicações cicatriciais acontecerem pelo excesso, às vezes, de umidade. É. Porque se o médico vai lá e sutura as bordas e você coloca algo úmido, a borda ela não sutura. Aí ela fica uma solta da outra e a chance de dar uma deiscência é grande. Por conta de umidade que foi colocada achando que ia ajudar. O que é o ideal numa cicatrização por primeira intenção? Manter o ambiente limpo e seco. Ponto. E protegido, mas sem umidade, sem ficar trazendo mais umidade. Não importa se tem... mas eu estou usando o óleo, mas ele é ozonizado. Não importa se ele é ozonizado. Ele é um óleo. A gente fica muito, né? Eu falo raciocínio clínico hoje em dia é tudo. Porque nessa era da internet, que tudo vem muito rápido, a gente vê ali algumas receitas prontas, né? Receitas de bolo. Você teve isso, você vai usar isso, isso, isso e isso. E a história do protocolo. A gente acaba prejudicando o histórico do paciente. O nosso objetivo é a gente acelerar o processo de cicatrização. A gente, lógico, tem o processo de cicatrização normal e fisiológico. Se o paciente tem alguma alteração, você vai acelerar. Você quer que o paciente passe por isso o mais rápido possível. Exato. Eu sempre falo, se coloca no lugar do próximo. Você imagina você com restrição para tomar banho, porque não pode molhar. Limitando atividades que você tem normais da sua vida. Né? Realmente. Então, você quer que acelere esse processo. E se errar na avaliação, vai errar na conduta. Sim. E vai atrasar o processo todo. É por isso que é tão importante, gente, nessa era digital, que você que tá aí do lado de casa, do lado de lá, né, que é profissional, às vezes tá vendo a gente atender, a doutora Renata colocando lá no Instagram dela, o antes e o depois. Não é porque ela coloca lá as explicações dos produtos que tem, que você, sem se capacitar, você tem que ir lá na farmácia comprar e fazer por conta própria. Exatamente. A questão do antibiótico, eu lembro muito de ser pequena ainda, dos médicos falarem, né? Na época que a gente se automedicava, que as farmácias ainda não tinham as restrições das receitas. Eles falavam, vocês tomam tantos remédios, às vezes sem necessidade, que quando o corpo realmente precisar, você vai tomar e ele não vai fazer efeito. Mas é exatamente isso que acontece com a rifocina. Eu canso de pegar casos da pessoa estar com a ferida toda laranja e colonizada. Com bactéria. Então, não é a rifocina lá, que é um antibiótico tópico, que está adiantando. Por quê? Já não está mais adiantando. Exato. O corpo já criou uma resistência contra aquele produto, né? A gente não pode levar isso como protocolo. Nem todo mundo precisa de rifocina, nem todo mundo precisa de Nebacetin, nem todo mundo precisa de óleo de girassol. Que é o famoso Dersane, para quem não conhece. Que eu não gosto muito de falar marca. Porque dentro dos óleos de girassol, dentro das ácido graxo essencial, tem várias marcas. Sim, essa é a mais conhecida, né? Mais conhecida. Eu falo, é igual o Band-Aid, o curativo, Exato, né? O Gillette. O Gillette, o pessoal conhece como Band-Aid e Gillette. Mas em relação às orientações para os pacientes que você trata, as feridas, eles costumam aderir a tudo que você fala? Ou você sente uma certa resistência? Como é que é? Tem de tudo. Tem aquele paciente que você fala, nossa, esse aí não vai me dar problema. Tá fazendo direitinho. A gente sabe. Sim, você vê, né? Se tá fazendo tudo direitinho do jeito que você pede. E tem aqueles que você
que escondem. Não, que você fala, eu não vou mais te atender. Não tem mais Você como demite te o atender. paciente. Praticamente. Aham. Não tem mais como te atender, não tem como te ajudar. Como é que você pode me cobrar por algo que você não está fazendo a sua parte? Porque o seu paciente, ele vai contribuir. Tem paciente que só a gente trabalha, não põe a mão, e tem uns que não tem como. Sim. Né? Se atende um paciente de uma outra cidade, ou não tem como fazer o atendimento. Sempre, né? Rotineiro. Ele precisa participar, né? E se a gente percebe que não está sendo do jeito que a gente pede, como a pessoa pode cobrar resultado? Sendo que o trabalho está sendo o quê? 50%. Exato. Eu garanto o meu, mas eu não posso garantir o que a pessoa está fazendo e atrapalhando. Eu falo que muitas vezes a gente fala que dá vontade de ser uma mosquinha. Porque se tá errando alguma coisa, com certeza é mão suja que eu peço para usar luva e não usa. Sabe? Triste. É sujeira da região que eu falo para limpar e não limpa, que é muito comum. Esquece o passo a passo do básico, né? Acha que não é porque não pode molhar no banho que não é para limpar todo dia, né? E muita gente não limpa. E aí, se não limpa, a gente tem bactéria na pele, coloniza. Nossa. E aí não existe cobertura com prata suficiente, né? Então, muitas vezes você pode pegar um caso de um paciente que está evoluindo muito bem e por conta de sujeira, de não trocar gase secundária, de umidade, de suor, a ferida piorar. Que poderia ter Evoluído um bem. completamente diferente. Então, a ferida ela é uma caixinha de surpresas. Ela pode responder super bem e, de repente, por algum motivo, que pode ser... a gente... Não, é lógico, não dá para bater o martelo, mas você desconfia que foi até por várias situações, mas, por exemplo, uma má higienização, a ferida pode piorar. Entendi. E aí começa tudo de novo. É um efeito cíclico, né? Eu falo igual bola de neve. Você acha que tá melhorando? Que não é o que a gente quer. Sim. E aí você precisa mostrar para o paciente de que o porquê que entrou nessa situação. Eu faço isso. Eu vou lá, limpo, mostro a gás e falo, olha aqui. Olha a sujeira. Jogo fora, pego o outro. Olha aqui. A diferença. Olha a sujeira. Tem que ser Isso é sujeira da pele, é falta de limpeza. Falta só desenhar, né? Você olha, é assim. E muitas vezes você fala e você tem que falar de novo. E você tem que falar de novo. Entendi. Diversas vezes, até entrar na mente. Lidar com pacientes, com pessoas no geral, né? Não é fácil. Eu falo que tem um jogo de terapia. Eu entendo que é um assunto novo. Sim. Que a pessoa ela não sabe. Você tem que falar realmente. Mas o ter que falar... na verdade, não é o problema o ter que falar várias vezes. É a pessoa, você falar como que tem que fazer e ela faz como que ela acha. Exatamente. Aí é que tá. Ela faz como ela acha, ou ela faz como a mãe dela pediu, ela faz como um monte de gente envolvida. Que tinha que fazer assim, assado. Várias pessoas dando pitaco, que eu acho que nessa área nossa de pós-operatório é o mais difícil. Porque a gente tá fazendo trabalho de formiguinha aqui, então você vai construindo uma casa, vários tijolos. Aí vem o coleguinha e fala, não é assim não, e vai lá, derruba. Então, a gente vai num caminho, a pessoa tá indo por outro e aí acaba atrasando. Agora, Nath, o que eu acho mais importante eu nesse mundo das feridas é que, assim, eu vejo muita gente trabalhando com feridas atualmente. Muita gente sem capacitação, inclusive. Mas, se é uma ferida fácil, se é uma ferida cicatrizando no tempo normal fisiológico... Vai melhorar. Vai melhorar. O corpo tá vivo. Eu sempre falo isso. O corpo tá vivo. Uma hora ou outra a ferida vai melhorar. Mesmo você tratando ela errada. Entendi. Ela vai melhorar. Agora, o problema é quando não se tem o conhecimento real de uma avaliação. Porque, por exemplo, eu tenho um dia inteiro de avaliação. A gente tem que saber o que está acontecendo com a ferida para poder escolher o que vai usar para tratar. Porque se a gente errar no tratamento, a gente pode piorar. Então, o que eu vejo tratando o fácil, é fácil. O que eu gosto de ensinar é tratar o difícil. Porque o fácil já é fácil. Exato. Por isso que eu tenho... Mesmo, né? A gente tem
ex-alunos aqui com a gente, e pode falar a quantidade de alunas que a gente tem com casos que uma outra pessoa sem capacitação nunca pegaria. Se assusta só de ver, né? E isso é o importante, saber até onde pode chegar. Sim. Até onde dá para dar conta ou precisa de ajuda de outros profissionais. Precisa de ajuda de um médico, precisa de ajuda de um enfermeiro, de um outro físio, Sim. de um nutricionista, de um infectologista. E é o que a gente estava falando, né? Somar forças. Exatamente. As pessoas têm que parar de achar assim, o outro vai roubar o meu espaço. É cada um do seu quadrado e a gente vai se ajudando. E aproveitando desse gancho, como que é a receptividade dos seus parceiros, né? Dos médicos com quem você trabalha lá em São Paulo, das indicações. Como que foi, né, esse início? Eu queria saber se eles já estão abertos a isso, se eles indicam, ou se vem mais de colegas fisioterapeutas e pacientes que te procuram. Os meus pacientes são de Instagram. São pessoas que me encontram no Instagram ou que me indicam o meu Instagram, né? Infelizmente, são de pacientes que elas não estão sendo mais bem acolhidas pelo médico. O tratamento ele não está respondendo bem e ela procura uma outra possibilidade. Deixa eu ver essa pessoa aí que trabalha com isso. Para ver se funciona, porque não tô tendo mais auxílio e não tá funcionando como eu gostaria. Esse é o meu público, né? Só. Mas eu também tenho um outro lá, graças a Deus, eu tenho um santo na minha vida, que é o Dr. Rogério Mendes, que quem me dera se todo aluno meu tivesse um santo como esse. O Dr. Rogério, ele caiu no meu colo e ele trabalha com feridas complexas. Então, aqueles casos de pessoas que chegam até mim, que eu não posso fazer nada por ela. Sem caminho. É ele que atende. Uau. Então, já teve casos dele atender paciente que nem era de São Paulo, veio para São Paulo, porque não estava tendo assistência na cidade, sabe? Ele acolhe aquela pessoa que não tem mais... Acha que não tem mais solução, né? E que ninguém tá fazendo nada por ela, sabe? Pessoas têm medo, não têm o conhecimento, às vezes agravou tanto, você fala, não vou mexer. Porque às vezes está um caso muito sério e o médico da paciente, eu não sei se por insegurança, eu não sei dizer, não mexe. E até me surpreende, né? Ele não indicar, às vezes, esses profissionais não indicarem para outros colegas que poderiam auxiliar essa paciente. Porque elas se sentem um pouco, assim, deixadas a Deus dará. O que entra a parte, de novo, que a gente está falando do estado emocional. Então, muitas vezes, o paciente, só de melhorar essa parte... psicológica, né? Ela melhora tudo. Olha só. Mas não é assim, da boca para fora. É demais. É impressionante. Como muda ela bem com ela mesma. Muda. A gente vê muito aí, né? Até a fáscia, hoje que é considerado o maior órgão do corpo, ela é completamente responsiva, inclusive na questão psicológica. Na hora da cicatrização lá, de formar o novo tecido, a nova matriz extracelular. Mesma coisa. Igual. E aí tava respondendo negativamente, tava respondendo a ferida, tava devagar. E de repente... Nossa, o que aconteceu? O que mudou? Você mudou. Né? Então, baixa o nível de cortisol, o hormônio do estresse, né? Exato. Então, que muita gente, às vezes, nem dá tanta importância. Para a parte fisiológica, né? E faz toda a diferença. Eu vejo também algumas pessoas atuando com os exames laboratoriais para poder auxiliar nisso aí, que o padrão no pós-operatório, na cicatrização, ele muda completamente daqueles parâmetros que já vem nos exames ali. Sim. E aí as pessoas não têm esse conhecimento. Coisas que poderiam ser auxiliadas, né? De uma maneira de reposições para evitar que ocorram intercorrências. E muitas vezes
Muitas vezes o paciente, organicamente, até aquele que faz uma cirurgia um pouco mais complexa, mais demorada, com mais procedimentos, ela sai da cirurgia com alteração, né, Sim. nutricional. Sai. Sem dúvida. Então, eu acho interessante de fazer uma reavaliação de exames pós. Legal. Para saber o que tá faltando, o que precisa repor. Legal. Eu sou a favor. Porque eu acho que isso evitaria, às vezes, aquela paciente que vai ficar te ligando sempre. Olha, doutor, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E muitas vezes uma reposição de vitaminas. Para aqueles médicos que dão telefone para os pacientes, né? Porque tem alguns que nem dão. E aí se sente mais desamparado ainda. Eu não São consigo coisas nem imaginar. são coisas que eu acho que parece detalhe, mas Fazem a diferença, né? faz a diferença. Uma pessoa que ela tá incomodada num sábado à tarde, ela não vai fazer o quê? Vai pro hospital? Eu faço o quê? Eu preciso de alguém. Quem? Meu médico. Quem me operou. Ele que me entende, ele sabe Ou como... alguém da equipe, né? Ou que vai alguém da poder me equipe. dar esse suporte. Eu acho que isso faz tanta diferença. E não é horário comercial. Né? Por isso que a gente ajuda. Por isso que a gente estava falando de dar assistência pro meu aluno às 11 horas da noite de um sábado. Não tem, gente, não tem hora. Gente que quer algum auxílio, quer alguma ajuda, precisa de alguma assistência, não tem hora. Você tá pedindo, porque precisa daquele momento, né? Se você tá livre, Por que não? por que não ajudar? Por que não responder? dessa. Eu olho ali no celular, não, hoje é sábado. Não, isso pra mim não funciona. Eu também Eu não sou dou conta, assim. Eu fico agoniada. Falo, nossa, mas eu sei que tá acontecendo aquilo ali. Eu não dou conta de não responder. Não funciona pra mim ser segunda-feira a partir das 8. Não funciona. Das 8 às 18. Não. Segunda a sexta é Não. o horário comercial. Até porque eu falo que as redes sociais, principalmente o WhatsApp, hoje em dia a gente tem essas facilidades para poder entrar em contato com o paciente. Assim, olha, tem gente que até fala, olha, me desculpa o horário, mas eu tô mandando, porque... Ou então, às vezes, não é algo tão urgente, mas amanhã eu posso esquecer, mas eu queria te falar que aconteceu isso e isso. Aí manda foto, faz vídeo. Então, são ferramentas que nos ajudam, de certa forma. E aí, vamos supor, são 10 horas da noite de um dia de semana. Você ainda não foi dormir. Sim. A pessoa, ela escreveu isso tudo pra você. Se você tá livre, não vai dormir agora, você não vai responder, eu vou. Eu respondo. Eu vou. Também. Ou de agonia. Porque às vezes a pessoa tá sofrendo, eu falo, não, só pra dar uma acalmada, senão ela nem vai dormir. Vai ficar ali aflita, esperando. O que será que pode ser isso, né? Mas em relação a esses tratamentos, a gente estava conversando antes, você falou que hoje seus maiores pacientes são de pós-operatório, de cirurgias plásticas. Né? Hoje meus pacientes são de complicação. A parte de fibrose, de seroma, essa parte eu não atendo mais. É ferida mesmo, no caso. Só. Mas de outras cirurgias, não. Só plástica. Às vezes aparece um caso oncológico, um ortopédico, um queimado, mas a minha maior atuação é em cirurgia plástica. Em cirurgia plástica. Porque realmente, gente, pra vocês verem, quanto mais especialista a gente é numa área, melhor a gente é naquilo. É lógico que eu acho que o conhecimento, ele é válido, a gente saber de tudo um pouco. Mas, quanto mais especialista você é numa área, melhor você vai conseguir dominar. E eu percebo que a dedicação só em ferida, o conhecimento que eu tenho hoje é diferente, por eu só trabalhar com ferida, do que antes que eu trabalhava com ferida e com todo o resto do pós-operatório. É diferente. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, o que eu tenho para passar é de vivência diária. Não é um ou outro que aparece para mim, é o dia inteiro, todo dia. Né? É o tempo todo, né? Então, a parte clínica, não estou falando de teoria, não estou falando de artigo científico, estou falando do clínico que a gente tem para passar é muito vasto, né? Porque é isso todo dia. Entendi. A sua experiência, né? E eu lembro muito bem, assim, já atendi muito pós-operatório no início, mas o meu foco era na dermatofuncional em si. Os equipamentos eletroterapêuticos, os tratamentos faciais, tratamentos corporais. E aí, hoje, que eu já não faço isso, eu fico só com pós-operatório, eu vejo como
a gente direciona, né? Quando Muda você demais. foca mais num assunto, Você domina mais aquele muito assunto. mais do que saber um pouquinho de cada. Né? Exato. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, mas eu tava até brincando na hora do almoço, e quem me acompanha aqui desde os primeiros episódios já sabe, minha paixão é corporal. Sempre foi corporal. Tanto é quando tem facial, eu encaminho para as meninas, a não ser um paciente ou outro, que já é paciente antigo. Ah, não, Natália, por favor, que não vai ser tão difícil, né, de lidar no processo de pós-operatório, mas a minha paixão é corporal. O que você me perguntar de processo cicatricial, de intercorrência e a vivência, faz a gente ter outra visão. Então, eu também achava que o meu também era. Olha aí. Eu achava que o meu também era. Ai, eu amava uma fibrosezinha, sabe? Mas depois que a ferida veio, eu descobri que... Essa é a sua paixão verdadeira, né? Lógico que a gente não quer que ninguém tenha. Sim. É lógico. Mas é diferente. Eu falo isso pra todo mundo. É diferente a gratidão. Não que a gente espera, não é isso. Mas é diferente a gratidão de um paciente que você atendeu um pós-operatório, uma fibrose em cordão. Sim. E um sofrimento de tecido. Né? É completamente diferente. Completamente. Eu tava comentando dessa paciente que eu tô em tratamento lá, que deu, né? Um processo alérgico de micropore e abriu. E engraçado, ontem eu cheguei pra atender, ela me veio com uma barra de chocolates. Eu, nossa, que delícia. Ela, não sei se você come, inclusive. Adoro. A embalagem super bonita. Chocolate importado. Eu falei, nossa, obrigada. Ah, você come? Eu, com certeza. Obrigada. E pra você ver, ela ainda está em tratamento, mas assim, ela tava com tanto desconforto doloroso que passou. E agora a gente tá naquela fase de fechar a ferida, reptilizar, no caso. Que você sente, a gratidão é palpável. Não que os outros não sejam, igual você falou, mas a gratidão é palpável. É diferente. É. Parece que ele te dá mais valor profissionalmente. Isso. É diferente. É, de fato. De fato. E me conta aqui, além das coberturas, de todo o seu conhecimento de feridas, você, na sua prática clínica, você tem o hábito de fazer uso de alguma eletroterapia que te auxilie? Eu sempre sou a favor, eu não posso falar da alta frequência, aquele do... né? Da limpeza de pele. Não sei te falar porque eu não atuo. Então, já ouvi falar que funciona, que é bom, mas não sei. Eu dou ênfase mais na microcorrente, na laser terapia, que eu não vou falar sobre... Eu não falo sobre aquilo que eu não conheço no estudo, então vou falar do laser, não vou falar do LED. Sim. E do ozônio. São produtos que eu uso, que eu gosto muito. Que agregam. E que eu defendo, porque realmente faz diferença. A única dificuldade que a gente tem ainda com microcorrente, apesar dela ser muito boa, é o tempo, né? Demora mesmo. Eu faço uso da micro e a alta frequência eu uso. Eu uso e eu gosto, e funciona. Então. Pra mim funciona, né? Eu não tenho experiência, então não falo. E é engraçado que com esses conhecimentos da eletroterapia pra feridas, né? Porque a gente tem uma alteração, por exemplo, da microcorrência da polaridade, de um tecido que tá em cicatrização, que teve lesão e tudo mais. Hoje eu faço em todas as minhas pacientes, de modo preventivo, que estão em tratamentos comigo de pós-operatório. Sim. O laser, a microcorrente, a alta frequência. Talvez até por isso eu não tenha tanto problema. Na verdade, a complicação, a gente não pode colocar uma culpa, uma causa. Tem. São vários são os fatores. motivos que podem gerar um sofrimento de tecido, ou uma deiscência, uma epiteliose. Vários são, né? A gente não pode falar, é só porque o paciente é fumante, é só porque o paciente é obeso, é só porque o paciente é... Não é só um caso, é lógico que Uma soma de fatores, né? É uma soma de fatores. E hoje a gente sabe também, né? A técnica cirúrgica que se usa... Se faz associação de mais de uma técnica cirúrgica no mesmo retalho, às vezes a perfusão. Exatamente. Vai ter uma maior... Tempo cirúrgico, quantas cirurgias foram feitas, como que foi feita essa sutura, se está muito apertado, tem relação. Sim.
o uso até mesmo da malha, né? Da malha tem relação. Gente, vamos falar a verdade. A gente pode ter relação tanto com o paciente Sim. e com a técnica, Que vai ser eu digo utilizado. organicamente, eu digo externamente, né? Intrínseco e extrínseco, Uhum. e com técnica cirúrgica. Sem dúvida. Até com o hospital tem relação, Sim. né? Eu já tive pacientes que me procuraram que pegaram bactéria no hospital. Cesárea. Na verdade. Infectou. E na época ela fez o taping, não foi comigo. Me procurou que tinha infectado e realmente fez uma ferida feia. Já tava feio. Falei, vamos tratar. Tratou, fechou, ficou Que tudo bem. normalmente os médicos eles não são a favor de fazer antibiograma. Eles não querem, no papel, assumido de que teve uma bactéria. Eles não querem. Entendi. Mas, o que eu sempre digo? Se ele falar, não tem nada, mas vamos tomar um remedinho, vamos tomar um... Só pra precaver. A gente vê muito Então isso. a gente sabe que tem. Né? É só você ver na gaze. É só você ver como que tá esse exudato. Às vezes tem até mau cheiro. Pode ter. Mas o importante também é, mesmo não tendo cheiro, mesmo não tendo sinal flogístico, Visível ali, né? mesmo não tendo febre, Uhum. o paciente pode ter uma colônia. Sim. Que se não cuidar, pode gerar uma infecção local. Né? Evoluir, né? Para algo mais grave. Rê, adorei nosso bate-papo. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui com a gente. Agora eu vou pedir para você dar um recado para as profissionais que estão querendo entender um pouco mais sobre essa área de feridas, se capacitarem. Que você pode dar de dica para quem está começando aí nessa área da físio, né? Pós-operatório e toda essa gama de coisas aí que a gente tem, né? De recursos para poder nos ajudar a nos capacitar. Lembrando, volto a repetir aqui, todo podcast eu falo isso. Tem espaço para todo mundo. A gente tem que somar forças. A gente não tem que sair falando mal um dos outros, porque não tem nada pior do que isso. E outra, se a gente fala mal de um colega da fisioterapia, a gente está queimando a fisioterapia. Né? Não é o colega. Então, que a gente possa somar forças e fazer a diferença, né? Então, vou deixar para você dar o recadinho aí. Eu acho importante, eu dentro agora do mundo das feridas, eu acho importante, assim, lógico que quem vai cuidar do pós-operatório, o fisioterapeuta que vai cuidar do pós-operatório, ele tem que saber de tudo. Sim. Tudo pode acontecer com o seu paciente. Você não vai atender o paciente sem só sabendo uma parte. Por isso que eu não vejo a necessidade de, eu já fiz um curso de fibrose. Pra quê? Vai fazer outro. Vai fazer de algo que você ainda não fez. De algo que você ainda não domina. Sim. Então, é isso que eu vejo no mundo das feridas. A ferida hoje, a complicação hoje, faz parte de conhecimento que tenha no pós-operatório. Se você vai atender um paciente sem esse conhecimento, ou só olhando videozinhos de 30 segundos do YouTube, da internet, não é suficiente para você atender um paciente. Então, se coloque no lugar do outro. Você imagina se fosse você fazendo uma cirurgia, descobrir que a pessoa que está te tratando com um videozinho de 30 segundos ou da internet. Alguém da sua família, né? Porque às vezes a gente tá tudo bem comigo, mas e se for alguém da sua família, alguém que você ama? Exato. Então, gente, precisa de capacitação em todas as áreas que envolvem o pós-operatório. Todas. Você tem que ter conhecimento em tudo. Né? E eu acho que o que falta muito ainda é... mas eu não tenho casos de ferida. Tá, mas e se aparecer? Você vai fazer o quê? Você vai largar o paciente? Você não vai assumir? Você vai dar para tua amiga tratar? Então, eu acho que tem que ter conhecimento para... Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o paciente que vai chegar para você. Exato. Mas do meu médico eu não tenho... Tá, mas uma pessoa pode vir para você de uma indicação. Isso acontece muito comigo. Então, e aí você não vai atender porque você não sabe. Ou você vai atender mesmo sem saber. Que é mais louco ainda. Olha que antiético. Olha o perigo. Só para não perder a paciente, não tá certo isso, né? Então, a gente tem que ter conhecimento em todas as áreas e não pode ser com um videozinho da internet. Porque tem muita gente assim. Que pena. Infelizmente. Que pena. É isso mesmo. Rê, obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda a Goiânia. Obrigada. Desejo muito sucesso. Agradeço aí a parceria.
e que a gente possa continuar aí contando umas Obrigada, com as outras. Nath. Obrigada. Obrigada eu. Gente, obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo episódio.